Ó, esse podcast, ele se propõe a falar bastante sobre autoconhecimento e inspirar as pessoas positivamente, então eu pensei de você contar pra gente como foi o seu processo de se conhecer, se entender, se aceitar e de se tornar essa força transformadora que você é hoje. É um processo bastante doido, assim, mas bom também ao mesmo tempo, né? Então eu nasci em Francisco Morato, Franco da Rocha, depois me criei em Francisco Morato, região periférica da cidade de São Paulo, metropolitana, num lar repleto de mulheres, mulheres fortes, mulheres que me inspiraram a ser quem eu sou hoje. Cresço de uma forma muito livre e muito tranquila com relação à minha identidade de gênero, nunca sofri nenhum tipo de retaliação, de opressão na infância, por ser quem eu sou. Inclusive, eu costumo dizer que eu nunca me percebi num corpo estranho, de uma forma diferente. Eu sempre tive certeza e consciência e pude viver como menina, como a mulher que eu sou. Depois, posteriormente, na adolescência, por volta dos 14 anos de idade, é que eu vou descobrir, com a chegada do fundamentalismo religioso dentro da minha casa e com a minha colocação da performance de gênero para o mundo, que eu era uma mulher travesti, que eu não era uma mulher cisgênera, que eu não era uma mulher dentro de uma norma pré-estabelecida para uma sociedade. É só nesse momento que eu vou entender, epa, tem alguma coisa diferente, vou entender da pior forma, e acho que não só eu, sem sombra de dúvida, acho, não tenho certeza, que não só eu, muitas das mulheres trans travestis, das pessoas trans vestigêneres de um modo geral, vão passar pelo seu processo. Algumas vão ter essas questões logo na infância, por conta da imposição dos gêneros das famílias, mas outras vão entender a partir do mundo. E aí eu vou ser expulsa de casa com 14 anos e vou ter que viver da prostituição a minha adolescência inteira, como é a maioria das mulheres trans travestis no Brasil, que a prostituição é uma única opção de sobrevivência, né? E aí, nestes processos, eu já me entendo como pessoa, como mulher, como alguém que eu queria ser, vou para as ruas e nas ruas eu vou conhecer outras realidades, eu vou conhecer outras trajetórias, eu vou conhecer outras vivências, outras cidades, outros lugares, porque eu transitei pelo estado de São Paulo muito para viver a prostituição, né? Horas em Morato, horas em Itu, horas em Campinas, horas em Jundiaí, e nisso eu vou construindo esta minha personalidade de luta mesmo. Nas ruas, a luta pela sobrevivência, por não morrer, porque estive diante da morte várias vezes, a luta para aprender o jogo da prostituição com os clientes, os locais e etc. Isso muito cedo. Então, isso vai despertando em mim uma resiliência para que eu pudesse suportar aquela realidade e não sucumbir a ela, e também entender um processo, porque para quem veio de um lar profundamente protegida, profundamente amada, eu tive uma infância muito privilegiada, eu cresci em um bairro pobre, em uma casa pobre, mas a minha realidade era uma realidade um tanto quanto diferente das outras crianças, porque minha mãe sempre trabalhou fora, minha mãe era uma mulher que tinha e me dava uma infância muito ali, com tudo que eu pudesse ter, diferente das outras crianças, que as mães às vezes eram donas de casa ou empregadas domésticas. As minhas tias todas eram empregadas domésticas, por exemplo, então eu tive uma infância muito diferente. E quando eu perco esse referencial de cuidado, de proteção, de amparo, e me vejo sozinha nas ruas, às vezes precisando até que dormir nas ruas porque não tinha dinheiro para pagar um lugar, ou porque não podia ir para casa de uma cafetina, enfim, foram inúmeras as situações, eu começo a despertar uma resiliência para suportar aquilo e uma resistência também, de começar a entender quais eram aqueles processos. Eu vou levar tempo para entender que aquilo era um processo não natural, não orgânico, não era, e eu venho de um lar também religioso, então por muito tempo eu também vou achar que todos aqueles problemas que eu enfrentava era por conta de uma escolha. E, na verdade, nunca se tratou de uma escolha, era o fato de quem eu era. Então, a minha percepção de mim mesma, do mundo, e de se transformar em uma figura política, militante, ativista, defensora dos direitos humanos, que pretende discutir as pautas de gênero, de raça, de classe, se dá a partir destes lugares pelos quais o meu corpo passou, dessas realidades que eu vivi e desta criação, que foi muito maravilhosa, que foi muito importante para a construção da mulher
mulher que eu sou hoje. Tendo estas mulheres como referencial, mas também tendo um referencial de amor, de cuidado, de carinho, de uma mãe super protetora, presente, amiga, que vai me ensinar, mesmo distante, nessa ruptura criada pelo fundamentalismo religioso, que depois vai voltar a reatar, e hoje eu tenho uma relação linda e maravilhosa com a minha mãe, com a minha família, de um modo geral, mas que vai permitir que quando eu estivesse às margens, nas ruas, eu entendesse que não existe só aquilo de vida. Não é só o medo, a fome, o ódio, o olhar de desprezo das pessoas, né, as violações do corpo, dos direitos pelas quais eu passei. Eu sabia dentro de mim, pela minha criação, que existia outros mundos e que existia outra forma de existir no mundo diferente daquela que o meu corpo estava sendo submetido. Então, é desta maneira que eu me percebo no mundo. É nesta maneira que eu me reconheço como alguém que depois vai ter condições de pensar, eu quero transformar essas dores em luta. Eu nunca pensei, né, na prostituição e nas inúmeras situações que eu vivi na minha vida, horríveis, por sinais, eu nunca me deixei sucumbir por elas. Eu nunca tratei aquilo como, ai, que sofrimento, que dor, vou chorar. Não, eu tinha que ir para a esquina, eu tinha que comer, eu tinha que morar, eu tinha que vestir, eu tinha que conviver. E se aquela era a realidade que estava imposta para mim, eu ia encará-la. Então, a resistência, a resiliência, a forma de suportar as coisas e a construção de uma mulher forte, de uma mulher pronta para o mundo, se dá por essas referências de mulher e por esses lugares todos que eu conheci, vivi, experimentei e passei.